Estamos em plena época de exames escolares e muitos jovens e adolescentes são afetados pelo stress, ficam nervosos e ansiosos e até desenvolvem a chamada fobia social. Temos hoje em estúdio o Dr. Pedro Esteves, psiquiatra, para nos falar sobre de que forma a fobia social afeta os estudantes em época de exames. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Fala Portugal e à Record TV. Antes de nos centrarmos na relação entre a fobia e esta época dos exames, para que as pessoas que estão lá em casa percebam melhor em que é que consiste esta fobia e quais é que são os sintomas. Fobia social é essencialmente um medo que é persistente e é exagerado destas pessoas se exporem a situações em que podem ser avaliadas por outras pessoas. E normalmente quando são expostas a esse tipo de situações acabam por desenvolver sintomas ansiosos e acabam por ter dois tipos de comportamento. Quando estão na situação tentam fugir dela e depois muitas vezes envolvem sintomas que condicionam evitamentos, ou seja, deixam de se expor a estas situações e acabam por prejudicar depois o seu funcionamento, tanto profissional como relacional, e que depois acaba por ter implicações grandes na sua vida. No caso dos estudantes, estamos aqui a falar da época de exames, de que forma é que esta fobia social pode afetar os estudantes? Pode levá-los a desistir dos exames, por exemplo? Sim, muitas vezes o que acontece é que o aluno até já fez o exame escrito, e depois quando tem o exame oral, muitas vezes ou falta, ou então tem resultados muito inferiores ao que teria se tivesse o mesmo desempenho que teve no escrito. Ou seja, o ter que estar em frente a uma pessoa e ter que responder naquele momento e ser avaliada por ela causa-lhe tanta ansiedade que ele ou falta ou muitas vezes vai e tem um rendimento muito inferior ao que seria esperado. Porque não consegue lidar com a pressão, por Exatamente. assim dizer, não é? Não consegue naquele momento, porque está a ser avaliado por outra pessoa, desenvolver estes tais sintomas de ansiedade e não consegue ter esse rendimento. E que tipo de coisas é que estes jovens que têm estas dificuldades, que têm esta fobia, podem fazer para inverter estas mesmas dificuldades? Ora bem, o que nós temos neste momento é uma combinação entre a psicofarmacologia e a psicoterapia, ou seja, estes jovens, estes adolescentes, estes adultos que têm fobia social, muitas vezes o que se utiliza são habitualmente antidepressivos para reduzir estes níveis de ansiedade e conjuntamente a psicoterapia. Para quê? Da parte comportamental, para eles irem expondo gradualmente a situações com níveis aumentados de ansiedade, e também a parte cognitiva para haver uma reformulação aqui de algumas cognições distorcidas que eles têm e que lhes permita depois identificar estas distorções e substituí-las por outras que lhes permitam depois enfrentar este problema. Estima-se que cerca de 7,1% da população sofra de fobia social, mas também deve haver muitos casos ainda por diagnosticar. Habitualmente o que acontece é que os miúdos, por volta dos 13, 14 anos, começam a ter sintomas e muitas vezes demoram mais de uma década, às vezes 15, 16 anos, até serem diagnosticados. O que é importante também alertar aqui tanto os pais como os educadores para estarem atentos a pequenos sintomas, porque depois, quanto mais precocemente for diagnosticado e a criança ter estas estratégias para ultrapassar, vai permitir que tenha depois um desempenho muito melhor. Porque no fundo também não falamos só de crianças e jovens, não é? Pode afetar qualquer um de nós. Habitualmente o diagnóstico até acontece já na idade adulta, ou seja, o jovem vai tendo sintomas, as pessoas vão pensando que é uma simples timidez, mas depois começa a afetar a sua vida e o seu desempenho e aí sim recorre a uma consulta e muitas vezes aí já na idade adulta. Na prevenção, e voltando a esse foco, os pais poderão ter também um papel importante quando os estudantes ainda são muito novos. O que é que eles poderão fazer? Os pais, principalmente, têm que estar atentos, ou seja, tentar perceber se aqui esta timidez ou alguma ansiedade é em demasia e coloca problemas à criança. E depois tentar que a criança também se vai expondo gradualmente a várias situações de aumento de ansiedade para ela própria ganhar alguns mecanismos. E no caso da escola também tentar perceber se há faltas às aulas ou não. Sim, e principalmente aqui quando ela está em avaliação, os resultados menos positivos são devido a estes sintomas ou então se são devidos a outro sintoma qualquer que a criança tenha. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Portugal.